Lá. A gente fez na última aula até a questão qual, hein? Que é a terceira, não foi? Me pediu para fazer logo a 7, foi? Ah, mas passa 4? Isso aí quem manda são vocês, vamos nós. Vamos na ordem, né? Então, a gente vai pelo menos até a 10ª. Aí o resto vocês fazem em casa, qualquer dúvida manda lá no grupo. E vamos começar um doatório. Fez tudo? Acaba bom. É isso aí. Vamos conferir aqui. Vamos lá. Questão 4 fala o seguinte: conforme uma pessoa contrai os músculos das pernas para se mover, ela está utilizando energia química de moléculas complexas e convertendo-a de maneira geral em energia cinética e em energia potencial. Entretanto, isso é feito com uma eficiência muito baixa, pois grande fração das fontes combustíveis é simplesmente transformada em calor, sendo parte do calor usada para conservar o corpo aquecido, enquanto uma grande parte se dissipa para o meio ambiente. Considerando o corpo humano como uma máquina térmica que apresente um rendimento de 20% e que uma caloria corresponde a 4,2 joules, é correto afirmar que, ao receber de uma fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 calorias, realizará um trabalho em quilojoules igual a... Então, vamos lá. Não se começa uma questão de cálculo que não seja pelos dados da questão, né? Então, vamos iniciar aqui o raciocínio, organizando o que ela forneceu para você de informações. Meus queridos, primeira coisa que ele te diz aqui, na quarta questão da página 298 do seu módulo 4, é que o rendimento do corpo humano, térmica, o rendimento é de 20%. Ele fornece aqui o fator de conversão, que uma caloria ela equivale a 4,2 joules. E ele está informando que uma fonte quente fornece uma quantidade de calor de 1.000 calorias. Então você tem aqui o calor da fonte quente, vou chamar de QQ, calor da fonte quente, 1.000 calorias. Ele deseja saber qual vai ser o trabalho realizado pela máquina térmica em questão, sabendo que a máquina térmica é o próprio corpo humano, certo? Então, o que é que a gente sabe? Rendimento de uma máquina, ele é dado pela quantidade de calor que ela consegue receber, que ela recebe de alguma coisa, e o trabalho que ela consegue realizar, de acordo com aquela quantidade de calor que ela recebe, de acordo com aquela quantidade de energia que ela recebe. Então, para uma máquina térmica ser eficiente, o que é necessário? Que ela converta grande parte da energia que ela recebe em trabalho e uma pequena parte em calor da fonte fria, que é a energia perdida. Então, nós podemos dizer que o rendimento de uma máquina térmica, ele é a razão entre o trabalho realizado e a energia fornecida, que corresponde ao calor da fonte quente. Quem faltou a aula passada, ou quem não lembra da aula passada, né? Eu fiz um esboço que era a fonte quente é o primeiro bloco, ela fornece energia para a máquina térmica, ela usa parte da energia para realizar trabalho e a outra parte é perdida para o meio ambiente, que se enquadra como uma fonte fria. Tá ok? Então, sendo o rendimento o trabalho sobre o calor da fonte quente, perceba, ele quer que você trabalhe com unidades do SI. Não fosse isso, ele não teria dado a conversão de calorias para joules. Lembre que joule é a unidade do SI para energia. Então, ele quer que você faça aqui a conversão, né? Aí ele diz, ó, se uma caloria equivale a 4,2 joules, 1.000 calorias equivalem a X, correto? Quanto é que dá 4,2 que multiplica 1.000? 4.200. Então, eu sei que o calor da fonte quente equivale a 4.200 joules. Agora é só jogar as informações dentro da fórmula. 20% não é 20 sobre 100?
Então, eu posso colocar aqui, ó, 20 sobre 100 igual a trabalho sobre calor da fonte quente, 4.200 joules. Posso simplificar um zero do 20 com um zero do 100, não posso? E posso simplificar um zero do 4.200 com um zero do 10, não posso? E aí fica, ó, trabalho vezes 1, trabalho. 2 que multiplica 0 é 0. 2 que multiplica 2 é 4. E 2 que multiplica 4 é 8. 840 joules. Ele pede a resposta em joules. Então, se ele quer a resposta em quilojoules, o trabalho vai ser 1 kJ equivale a 1.000 joules. Então, 840 joules equivale a 0,84 quilojoules. Tem resposta? 0,84 quilojoules. Letra C de sucesso. Resposta correta. Joia? Beleza? Acertou aí, tranquilo? Entendeu direitinho aí? Tu também? Pós-aula passada? Entendeu de boi também? Tranquilo? Vamos lá. O esboço de uma máquina térmica não é assim, ó. Você tem aqui uma fonte de energia. Calor migra espontaneamente de onde para onde? Da região quente para a região fria. Então, a fonte quente é a fonte que fornece energia para a máquina térmica. Quando ela fornece energia para a máquina térmica, duas coisas acontecem. A máquina térmica recebe essa energia e aí ela realiza o trabalho que ela tem a finalidade de fazer. Se for uma máquina frigorífica, ela refrigera o ambiente. Se for uma máquina térmica, ela vai executar a dada atividade a qual ela se propõe. E a outra parte da energia, ela vai perder para uma região que é chamada de fonte fria. Então, a energia total do sistema é o calor da fonte quente. Parte dessa energia vira trabalho e parte é perdida, porque é impossível você ter um sistema com rendimento de 100%. Nem o rendimento de Carnot é 100%. A fonte fria é energia perdida, dissipada. Então, o que é rendimento? Rendimento é o quanto de trabalho o corpo consegue executar mediante o recebimento de uma dada energia. Então, se a máquina tem um rendimento de 20%, significa que ela pega 20% da energia que recebe para realizar trabalho. Se ela tem um rendimento de 50%, ela utiliza 50% da energia que recebe para realizar trabalho. Então, para saber o rendimento de uma máquina, eu pego o trabalho que ela executa em função da energia que ela recebe. Esse é o cálculo para rendimento de uma máquina real. Tudo bem? Qual? O resto é perdido. É dissipado. De baixo rendimento. Muito ruim, de péssimo rendimento. Isso. Se ele quisesse a energia total, era só você lembrar. O calor da fonte quente seria igual à quantidade de trabalho mais o calor da fonte fria. Sim. Para achar o calor da fonte fria, bastava você subtrair o calor da fonte quente do trabalho e você achava da fonte fria. Aqui, ó. 1.000 calorias. Aí é impossível fazer. Não tem como. Se ele me dá 3 variáveis, tem que ter 2 para trabalhar. A não ser que ele fornecesse, por exemplo, né? Já que é quantidade de calor, ele desse um mecanismo de cálculo de calor. Ou o calor sensível ou latente.
Mas aí para nível de vestibular que vocês querem fazer, não cai não. Cai para um vestibular mais elaborado. Uma escola naval, um concurso militar, mas para Enem e particulares, não, as questões desse formato aqui. Certo? Sim. Qual parte? A máquina do zero? Porque a máquina frigorífica ela é contrária da máquina térmica, né? Em que sentido? Enquanto na máquina térmica o calor migra da fonte quente para a fonte fria, na frigorífica é o contrário. Na frigorífica a máquina sofre trabalho, digamos assim. Aí o calor migra da fonte fria em direção à fonte quente. É um processo inverso. Aí isso daí vai causar uma mudança no final do trabalho. Você passa a ver um trabalho negativo. Mas é a única diferença que se existe, certo? É que você muda o fluxo do calor. Ele deixa de sair espontaneamente do quente para o frio e vai do frio para o quente, que é o que faz aqui o ar-condicionado, né? Ele é a fonte fria e ele está mandando energia para a fonte quente, que somos nós. O sinal está indicando o sentido contrário, que ele está indo contra a natureza. Certo? Qual é a quinta questão? Posso para a quinta? Vamos lá. Deixa eu separar aqui. Alguém lê para mim a quinta? A quinta é de gráfico, é? Deixa eu dar uma olhadinha nela aí. Quinta. Então, texto base, né? Os geradores termoelétricos radioisotópicos utilizam o calor produzido por decaimentos radioativos para gerar energia elétrica. A tecnologia desses geradores foi desenvolvida para ser utilizada em missões espaciais devido à necessidade de substituir a energia solar por um gerador que possuísse um longo tempo de vida, alta confiabilidade e vulnerabilidade a intensos campos de radiação. Para descrever os RTGS, pode-se utilizar o ciclo de Stirling, representado por uma figura seguinte, em um diagrama de pressão versus volume. No trecho de 1 a 2 do diagrama, ocorre uma compressão isotérmica, e de 3 a 4, uma expansão isotérmica. Nos trechos de 2 a 3 e de 4 a 1, ocorre a transformação isocórica. Na figura, AI refere-se à área interna do ciclo e AB, a área sob o trecho de 1 a 2. Então, está aqui o gráfico, né? Indicando as devidas passagens e as devidas áreas, o que cada uma significa. Ele fala: a partir dessas informações, julgue o item e assinale a opção correta. Cadê? Aí agora questão 5, né? Para responder à questão, leia o texto base 1.